Gente, vamos lá. Considerando que a Santa Ceia não fez parte da Via Sacra, né? Então aqui é o primeiro ato. O Getsemane, Jardim das Oliveiras. A propósito, essa será a capela com menos estátuas. São 5. Então, recapitulando um pouco da história. Jesus pede aos discípulos, orai e vigiai. Porque ele sabia que estava por vir, né? Eles dormiram. Estão vendo os 2 deitados? Os mais jovens, João e Tiago. Agora, observe que está sentado entre eles, São Pedro, preocupado, parece que ele está cochilando. Tá. Na primeira capela, na Santa Ceia, o texto sobre a porta dizia, enquanto ceavam, Jesus tomou o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Partindo do pão. A segunda, escrito está bem maior lá, tá vendo as letras? É de factos, tendo caído em agonia, vieram orar com distância. Como vimos, a agonia do Monte das Oliveiras. Aqui diz, com espadas e varapaus, vieram prender-me como se fosse ladrão. Porém, como eu disse e repito, ainda não é a prisão. Tá? A propósito, vamos lá recapitulando a história. Judas, ele conhecia muito bem o Jardim das Oliveiras, onde Jesus encontrava com seus apóstolos. Então ele reúne os soldados, tá? Todos os soldados, e ele diz assim, no meio de todos, que as pessoas eram muito semelhantes, no meio de todos, o que eu beijar é Jesus Cristo, que vocês deverão prender. Assim ele fez. Ó, Jesus está no meio da capela, tá certo? Aquele que está recuado atrás dele é o Judas. Então ele beijou e se afastou. Daí, esse soldado que está ajoelhado, Malco, a difícil missão dele, gente, era prender Jesus, né? Por que eu estou dizendo difícil? Pedro é pedra. Ele reagiu com violência. Está aí, ó, com a espada erguida. Viram ali? Na nossa esquerda? A orelha dele. Muito bem. Está sangrando o local da orelha, tá vendo? Só que olha onde está a orelha. Na mão de Jesus. Ele está segurando. O que Jesus fez foi isso aqui, ó. Ele devolveu. Ele restaurou a orelha. Só que ele disse uma frase ao Pedro que marcou a história. Ele disse assim, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Violência gera violência, né? Gente, uma das condições de ser mestre de ofício, enfim, trabalhar para a igreja, era conhecer o Evangelho, a Bíblia. Sabe que o livro de cabeceira do nosso mestre era a Bíblia. E olha, para somar, o irmão que ele tinha por parte do pai era um padre Félix. Então essa orientação de latim, por exemplo, com certeza foi proveniente desse irmão que ele tinha. A quarta capela aqui é o seguinte, pessoal, ela é uma capela que une-se 2 momentos. O conjunto, originalmente, deveria compor-se com 7 capelas, para que ficasse uma cena em cada uma. Acontece que o local dessa 7ª capela, onde deveria ser? Lá em cima, à direita, na frente dos profetas. Esteticamente, não seria razoável, muito menos financeiramente falando. Tá? Porque essas 3 últimas capelas aqui não existiam. As obras estavam prontas, mas não tinha capelas. Aí, na segunda metade do século XIX, muito tempo depois de tudo pronto, fizeram as capelas, trouxeram as esculturas, mas ao distribuí-las, gente, não era barroco, os idealizadores, mentores estavam mortos, guardaram aí dentro como depósito. Por isso que a gente vai ver que aqui é um amontoado de esculturas, tá? É um número muito grande. A madeira, tá vendo ele separando? Ó, à nossa esquerda o açoite, correto? Ele preso, e à direita ele já está sendo coroado com uma coroa de espinhos. Agora, sobretudo, uma coisa assim que chama atenção é a questão da anatomia, a musculatura. A gente, tanto um quanto o Cristo, fisicamente falando, é emocionante, tá? Olha os braços do Cristo à esquerda nossa, bíceps, tríceps, enfim, os músculos. O da direita aí sentado, além de tudo isso, as pernas, parece terem fraturas expostas. Você vê ali a tíbia, a rótula, né? O joelho. E havia uma técnica chamada de encarnação. Gente, o nome é sugestivo. Pintava-se a pele das imagens imitando a pele humana. Parece ter pelos nas pernas de Jesus à direita. Então a característica aqui do rococó, a emoção sobre a razão. Ou seja, o objetivo era atingir o emocional de quem estava admirando. Não tem ouro, né, gente? Porque o ouro já estava em declínio, tá? Estou vendo essa frâmula na mão do soldado? Tradicionalmente aparece uma cruz. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Aí o soldado cravou a coroa de espinhos na cabeça dele e disse assim, já que tu és o rei, toma a tua coroa. Esse que está aqui ajoelhado, está vendo com bambu, uma cana, algo do gênero na mão, Pôncio Pilatos. Parte da frase dita por ele está escrita aqui na porta da capela. Ele diz assim, ó, eis aqui o homem, a decisão foi do povo e não minha, eu lavo as minhas mãos. Gente, por que ele disse isso aí?
o papel da mulher, especificamente nessa cena, foi fundamental. Que mulher que estou me referindo? Cláudia, esposa de Pilatos, que teve o sonho, e através do sonho revelou-se a ela que Jesus era o verdadeiro Messias. Quando ela narra para o marido, a decisão já havia sido feita. Absolvição de Barrabás, condenação de Jesus. Então Pilatos quis se isentar da culpa transferindo para o povo. Então é uma passagem bíblica. Para concluir aqui, no pescoço do Cristo ali da esquerda, está vendo marcado com sangue, pintura vermelha? Não deveria estar daquele jeito. A lógica, Jesus estava caminhando para ser crucificado, que é a realidade dele. Sentido haveria se ele tivesse sido enforcado. Gente, não podemos afirmar, mas são estudos, teóricos e até uma psicografia de Tomás Aquino Gonzaga que chega a essa conclusão. A obra do Cristo análoga ao Tiradentes, que havia sido enforcado, e os soldados da coroa. Então tá aí. Estão vendo como os olhos brilham? Parecem serem reais. Lembra que eu comentei que haveria uma exceção no material? Então são de vidros e vieram da Europa. Gente, o único Cristo, tá, que ele faz com os olhos escuros. Porque a condição de Jesus como judeu, o barroco não representa isso. Ao contrário, representa o europeu. Né? O barroco europeu, convenientemente Cristo com a linha europeia. Então, preste atenção nos olhos do Cristo aí. Aqui, gente, sutilmente são estrábicos. Isso vem acontecendo, consequentemente, na maioria das culturas. Eu tomo como referência aqui, de detalhe, viu? A biografia do nosso mestre aponta lá fatos importantíssimos. Entre eles, o seguinte: quando ele precisava se locomover, calada da noite, no lombo de um bobinho, com o corpo todo coberto, para que as pessoas não o reconhecessem. Enfim, ele se isolou da sociedade. Pessoal, foi identificado até problema de paralisia facial, ou seja, o globo ocular comprometido. Tá? Então, é representado isso na obra. Agora, lembram das características do bigode, da barba? Se mantém, a marca dele, né? Agora aqui uma surpresa: a boca de Jesus semi-aberta, lábios roxos. Você consegue identificar até o movimento da língua, como se houvesse isso aqui, falta de ar, asfixia. Olha a resposta lá no pescoço. Como foi notado, muito forte a mancha de sangue, né? Agora, só uma observação. Irão concordar, sendo aqui, a cena do Calvário, próximo à crucificação, Jesus não estava todo vestido como aqui está. Isso. Ele estava sendo vestido, correto? Agora, olha a estratégia. Gente, cobrir o corpo da imagem, como foi coberto aqui, impedirá que você verifique que do outro lado da estátua, ele nada mais é do que isso aqui, uma tábua. Ele é chapado, não tem acabamento. Basta olhar entre as pernas, tá vendo como é retilíneo? É uma pintura, é como uma pintura presa na parede, então não é para você entrar. Bom, duas mulheres presentes aí, as piedosas, são elas, Verônica com lenço, tá? Verônica com lenço, e aos fundos, Marta com o bebê aos braços. Pessoal, aquele bebê, a história não fala da existência dele, a história bíblica não fala. Vocês notaram alguma coisa diferente na cabeça dele? É de um adulto. Olha, que interessante. Dom João VI, como a gente já havia falado, chegou em 1808 no Rio de Janeiro, né? Só que ali a imagem já representa, a fisionomia lembra, a figura de Dom João. Tá vendo aquele perfil lá? As gravuras sempre identificam isso ali. Tem um pequenininho aí, na frente de Jesus. Intrigante essa figura. É um bufão, um lobo da corte, um mascote, um palhaço. Calvário não teve. Só que a vestimenta dele, estilo setecentista, século XVIII, claramente vem da corte portuguesa. Ele está desafiando Jesus com crivo. Está vendo o prego na mão? Esse objeto seria usado para matá-lo. E à frente do anão, o soldado que toca a trompeta, anuncia a crucificação. Então, gente, não esqueça da máscara, né? Lá dá para ver que as bochechas ressaltaram a máscara. E, lamentavelmente, a mão vazia, furtava, certamente a lança que ele carregava. Aliás, na capela anterior havia vários com as mãos vazias. Você notou? Gente, a notícia ruim qual é? Provavelmente essas peças nem existam mais. Certamente quem tirou foi para destruir. Proteger Jesus, eu vou desarmar os soldados, porque o tipo de não teria sentido fora da capela. Tá? Aqui em cima, toma sobre si a cruz. Tá vendo? São João novamente tem o versículo no capítulo. Porque ele detalha muito a questão do Evangelho. Sempre baseado no Evangelho de São João, São Lucas, São Mateus. Tá? É o que a igreja passava para eles. Né? Então aqui temos a última capela. Tá? No entanto, não é o encerramento. Conforme eu comentei lá no início, o encerramento se dará no interior do santuário.
Gente, Cristo está deitado na cruz. Ele está em processo de crucificação. Agora, destacando aí a questão do corpo dele, por algum momento você tem a impressão que o corpo não encosta na cruz. Por que não encosta, gente? Contração. É evidente que, sendo pregado, a dor é imensa, né? Então o corpo reagirá. Na direita nossa, bem no cantinho aí, haverão os dois ladrões. E o interessante é que qualquer um consegue identificar o ladrão que se arrependeu, né? E o que não se arrependeu. Está vendo lá de pé? Dimas. Aliás, Jesus viu nele o verdadeiro arrependimento e disse assim, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A Igreja Católica o tem como São Dimas, protetor contra roubos e ladrões. Este que está sentado, tem expressão de revolta, sisudo, este aí, Gestas. Não podemos esquecer que Barrabás já havia sido solto, enfim, não fazia mais parte do contexto, perdão. Então, Gestas, o mau ladrão. Haverá uma mulher no meio da capela aí, ajoelhada. Quem é ela? Maria Madalena. Pessoal, a história é enfática. O conceito que se tem de Madalena é que, além de jovem, ela era muito bonita. A mesma história que diz que ela era uma meretriz, né? A pecadora convertida. A figura feita aí nos lembra o quê? Uma matrona. Parece uma senhora portuguesa. Mas a gente tem que tomar cuidado ao observar pelo seguinte: provavelmente as mãos que começaram a fazer não foram se terminar a estátua, não. Ó, de um lado, ela parece um homem. Está vendo o braço dela, a mão dela? Do outro lado, mais afeminada. Talvez a proposta teria sido essa: a pecadora e a convertida numa só escultura. Considerando que ela está olhando para cima corretamente, que é o momento que ela pede perdão ao Pai por intermédio do Filho. Só que Jesus tinha que estar pendurado e não deitado, porque obviamente ela tinha que estar olhando para ele. Tem dois soldados aqui, ó, aí na nossa esquerda, aqui no cantinho. Olha só, eles estão concentrados na disputa do manto sagrado. Gente, a propósito, na mão de um dos soldados tem um dadozinho lá, tá vendo a mão que está apoiada no banquinho? Para você saber interpretar que eles estão tirando a sorte. Agora, o manto foi disputado principalmente por ter sido feito em tecido nobre, sem lendas, tá? Então daí era uma coisa valiosa. O último personagem lá no canto, na nossa esquerda, aqui na parede lá na esquerda, centurião, ele se destaca porque é um oficial da guarda, ele não tem máscara, estou notando? O fardamento dele é de uma autoridade superior. Agora a gente preste atenção na mão esquerda dele, essa posição dos dedos, tá vendo aqui essa posição? E na mão direita ele segura um sabre. Nos rituais cerimoniais maçons, ele representa o grão-mestre da loja, o grau 33. Conclusão, começamos lá na primeira capela e o sentido foi evoluir até chegar ao último degrau da escada. Só uma observação: esse centurião não poderia estar aí. Por quê? Na realidade, ele representa o soldado que golpeou Jesus. Quando Jesus estava na cruz, ele demorou muito para morrer. Então o soldado pegou uma lança, tá? E na iminência de acertar o coração, ele golpeou. Pessoal, muito provavelmente, antes do coração acertou o pulmão, a pleura de Jesus. Jesus ficou muito tempo na posição só, com a água, com a água no pulmão dele. Essa água saiu. O soldado era cego, só que a cegueira dele não era dos olhos, era da alma, da fé. Quando ele viu a água saindo do corpo de Jesus, ele reencontra a fé, ele se converte. No entanto, o nome dele era Longinos. Hoje, popularmente, o conhecemos como São Longinos. Exatamente, das coisas perdidas. Então, as pessoas acham às vezes que é lenda, ou falar muito dele e vê-lo é raro, né? É a história mais conhecida que possamos imaginar.